Gente, bom dia. Eu queria desejar boas-vindas a todos e todas. Primeiro, só em termos de apresentação, rapidamente, eu só queria ressaltar uma coisa, que o Observatório da Juventude ele nasce de uma iniciativa dos participantes jovens, né, que na época eram chamados de jovens embaixadores da internet, alguma coisa desse tipo. Esse nome se perdeu, mas que foi o primeiro grupo que foi colocado ali na linha de frente no IGF em 2015, João Pessoa, aqui no Brasil, e era um grupo multifacetado, extremamente multissetorial, em certo sentido, com representação de gênero do Brasil e da América Latina como um todo, e foi um grupo que balançou um pouco as estruturas da governança da internet, colocando alguns aspectos que antes não eram trabalhados a partir da perspectiva do jovem. E a gente sabe que o jovem é esse ator fundamental, que ele constrói a própria identidade a partir de um uso da internet. Então, esse workshop ele entra nessa linha desses trabalhos, dessas iniciativas. Eu falei trabalho já no vício de linguagem, porque agora a gente pretende discutir como é que esse jovem que se cria nesse ambiente da internet, como é que ele lida com as mudanças do ambiente de trabalho, que passa a se tornar um ambiente tão complexo, com fenômenos não só relativos à rede mundial de computadores, mas também relativos à automação, enfim, relativos às tecnologias em geral, mas com foco específico nas TICs, né? E esse é um tema extremamente relevante. Eu lembro que, em 2017, eu estive lá em Genebra, na Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, e eu até trouxe aqui o relatório, caso alguém queira consultar, e também para não esquecer que houve um painel lá sobre trabalho digno e juventude, relativo a esse ambiente de tecnologia da informação. E esse workshop não contava com jovens, simplesmente. E, quando eu tentei fazer uma interferência no painel, não me foi dada a fala. O mediador fingia que estava olhando para o outro lado e passou por cima. Na época, eu cheguei a comentar isso nos corredores. Isso é um hábito do observatório também, ser um tanto contestador, com respeito, mas contestador, mas nada foi feito. Isso é para a gente falar de talvez um dos maiores eventos de governança que tem no mundo, e um evento que vem se reinventando, tentando ser multissetorial. A minha própria participação lá era como representando o stakeholder youth, né? Isso também é outra discussão. Mas só para vocês terem uma ideia de que na cúpula isso não é debatido com a visão jovem propriamente dita. Existem outras pessoas falando sobre jovens, e esse é um dos objetivos que o observatório quer, digamos assim, hackear, né? A gente quer que jovens falem sobre essas coisas, porque existem jovens capacitados para falar, e mesmo quando eles não têm uma capacitação técnica, eles têm uma vivência. Então, isso é muito importante ser ouvido e ser trabalhado. Os lembretes todos técnicos acho que já foram ditos, mas só para relembrar rapidamente, a gente está com stream de vídeo, então quem tiver interesse em fazer participação remota é só mandar a sua mensagem, que vai ser lida aqui, e também quem queira fazer participação aqui da plateia presencial é só ir ali no microfone e falar. A dinâmica desse workshop ela é bem simples, vai ser um primeiro bloco com 10 minutos de apresentação de cada um dos nossos painelistas, e depois disso a gente abre para pergunta. Nessa abertura para pergunta, eu vou lançar algumas perguntas-chave norteadoras, tanto para a mesa refletir sobre isso, a partir das premissas que eles colocaram, como a própria plateia aqui presente ou online, para refletir sobre isso e tentar a gente estabelecer uma moldura desse debate. Certo? Então, acho que não tem muita coisa mais para dizer, é bem simples a situação. E eu vou passar aqui, vai ser em ordem alfabética, que é mais simples também, para André, para ele começar falando com a gente. Eu desejar boas-vindas à mesa, muito obrigado pela participação de todos vocês aqui hoje. E é isso, vamos lá. Excelente, André, muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa de discutir esse tema que é fundamental. E eu fico muito contente de estar aqui hoje, de poder sentar com vocês, a gente fazer essa reflexão, sobretudo porque esse é um tema que, para mim, está entrando nas minhas prioridades, se não pessoal e profissional, entre os 3 principais temas que eu estou elencando como prioritaríssimos para o curto, médio e longo prazo. Ao lado de segunda-feira, a gente esteve discutindo, né, a importância do Brasil ter uma estratégia para a inteligência artificial, junto com a importância de, já no próximo governo, a gente ter, sim, a continuidade, né, e o avanço da estratégia brasileira para a transformação digital. Por que eu falo, no nível do país, né, que é preciso a gente pensar num plano global? E eu, sobretudo, certamente sobre o futuro do trabalho, tem muita gente mais qualificada do que eu, tem meus colegas na IBM que estão trabalhando,
né? Mas eu, na minha função, tenho trabalhado e dialogado muito com governos. O que a gente pode fazer em torno de políticas públicas para que auxilie, se facilite essa transição para esses temas importantíssimos. Então, é por isso que eu vou trazer aqui, sobretudo no plano nacional. E quando a gente vê hoje que existe uma revolução digital, eu não gosto particularmente do conceito indústria 4.0 para tratar das transformações sociais. Eu acho que indústria 4.0, o conceito para dentro do ambiente industrial pode ser válido, mas quando a gente vai para o ambiente da sociedade, ele não abarca. A melhor comparação é chamar, sim, de uma revolução digital, do mesmo nível que foi a revolução industrial, com impactos sociais muito profundos, com a diferença que a revolução industrial levou 100, 150 anos para acontecer, começando em um país, né, Inglaterra, depois foi se propagando para outros países, né, mas num espaço de tempo muito grande. E a revolução digital ela acontece muito rápida, em algumas décadas, né, e numa velocidade incrível em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo, é um processo interessante, porque permite a gente, aqui do Brasil, dar contribuição, sei lá, eu dentro de uma grande multinacional que está atuando em 170 países, possibilita eu dar contribuição, sim, estar em linha de frente, junto com os meus colegas que estão pensando de uma maneira global quais são as políticas, né, como que a gente trabalha com o governo para políticas públicas que auxiliem a nossa sociedade nessa transformação. Dito isso, eu acho que a gente tem perguntas macros, né? Será que vai ser o fim do trabalho? Será que a gente vai ter uma massa de trabalhadores desocupados que não conseguem arrumar emprego? Será que eu já vi várias posições nesse sentido também, de que o futuro é o empreendedorismo, porque não vai ter emprego? Eu tendo a me afastar desse tipo de interpretação, e, por isso, mais uma vez, eu volto para a Revolução Industrial. Né? Na transição da revolução, né, na nossa sociedade baseada na agricultura, no comércio, na manufatura, manufatura manual, muita gente temia, né, que a revolução industrial ia subverter completamente os pilares daquela sociedade, ia acabar o emprego. A gente teve um movimento ludista, né, quem não se lembra, dos artesãos quebrando as máquinas, e achavam que a máquina era o inimigo da sociedade, porque não ia ter mais emprego. Então, a gente tem que encarar isso. Eu acho que a lição histórica é muito importante, por isso que é importante dar o nome correto. Né? Vão ter mudanças muito profundas, muito rápidas, já estão acontecendo, e a gente precisa trabalhar em conjunto e não negar os desafios. Então, quais seriam os desafios, pelo menos que eu vejo aqui, e eu tenho visto um pouco na literatura? Do lado das empresas, é a falta do que eles chamam de talentos, né? Ou de mão de obra qualificada. E é sintomático. Eu tenho meu colega de recursos humanos da IBM, e outro dia eu estava conversando com ele, a gente puxando um grupo de trabalho também numa associação empresarial sobre o tema. Ele falou, cara, eu fico agoniado, eu vejo no Brasil 13 milhões de desempregados e eu com uma lista enorme de vagas que eu não consigo preencher. Então, o que a gente pode fazer para resolver isso? Porque dá uma agonia. Então, esse é um problema que a gente tem do ponto de vista do setor privado, ele afeta, e afeta a competitividade do país. O desemprego em massa, né, se a gente não olhar para esse fenômeno, né, e não pensar como fazer essa transição, a gente vai ter, sim, uma mão de obra que não vai conseguir se inserir no mercado de trabalho. E um terceiro desafio que é inerente a isso tudo é o crescimento da desigualdade. Na medida em que você não tem, né, as pessoas encontrando emprego, trabalho com dignidade, com remuneração adequada, você começa a ter o aumento da desigualdade. E o aumento da desigualdade, vocês sabem, gera uma série de efeitos sociais, macrosociais, com efeitos que a sociedade começa, a harmonia social começa a degringolar. Então, não é isso que a gente quer. E a indicação principal, né, que o que a gente tem visto é que precisa ter uma ação conjunta. Não é... Até porque a velocidade desse processo ele é muito violento. Então, a gente tem que ser, né, proativo no sentido de trabalhar conjuntamente. O setor privado, o governo, as instituições da sociedade civil, e no sentido de buscar soluções coletivas.
Empresas, por exemplo. Empresas, a gente tem visto, e tem alguns estudos que já estão indicando nesse sentido, que elas têm sim que trabalhar, sobretudo na requalificação, de dar, né, condições dos funcionários se requalificarem. E não... A tendência hoje tem sido, as empresas, quando precisam de um talento, elas vão no mercado de trabalho, vão contratar. E tem índices, né, tem o Fórum Econômico Mundial tem um estudo recente que ele indica que 40% das empresas, quando elas vão trabalhar em qualificação de empregados, elas estão pensando em focar naqueles que têm maior desempenho. E só 30% estão pensando em focar naqueles que estão em situação crítica. E esse mesmo estudo do Fórum Econômico Mundial é interessante porque ele mostra que ele fala, olha, tem um círculo virtuoso que, se você estimular todos os trabalhadores em si e a formação deles, você acaba mudando esse conceito. Bom, então, as empresas têm que pensar dessa maneira. As empresas têm que se aproximar do sistema escolar, né, aproximar do ensino, para que também possam ter portas de entrada e a gente possa também, junto com as instituições de ensino, modificar a maneira como o ensino é feito hoje, né? Com os currículos que não são atraentes, é coisa do século passado ainda, né? Você não tem uma inserção profissional já com atividades produtivas, isso faria diferença. Os indivíduos têm que ter cada vez mais uma atitude proativa de entender que o treinamento e qualificação é um processo para a vida, né? É algo que é um aprendizado contínuo. E o governo tem que buscar, sim, trabalhar para criar o máximo possível um ambiente favorável. A gente precisa de ter essas articulações o quanto antes. E, assim, é um caminho sem volta. Não tem como a gente ficar parado, né? A revolução digital está aí. A sociedade como um todo está digitalizando, está entrando com novos processos, a inserção de sensores, a automatização da indústria, a automatização do trabalho de boa parte do trabalho intelectual mecânico, né, aquele trabalho de escritório. Então, não tem como a gente negar, a gente precisa avançar e buscar soluções o quanto antes, para que a gente possa trabalhar esse cenário e evitar, né, aqueles desafios que eu falei lá na frente, né, falta de mão de obra, né, desemprego em massa e crescimento da desigualdade. Enfim, agora meu tempo está esgotando, eu posso entrar em algumas iniciativas, o que a gente tem feito internamente na IBM. E eu acho que são esses dois braços. Pensar a requalificação dos funcionários, de todos os funcionários. Então, a gente fez, sei lá, mudou a maneira como a gente via e tratava a análise de performance do candidato e do funcionário, incluindo treinamento contínuo. A gente tem uma obrigatoriedade de ter um compromisso de estudo anual de horas. A gente criou uma espécie de um Netflix, onde você treina, escolhe, faz a sua grade, as competências que você quer fazer. E, no lado externo, a gente tem trabalhado em parcerias com escolas, né, com instituições de ensino, para se aproximar e avançar nessas parcerias, que é mais que necessário. Eu acho que, em breve, a gente deve fazer um anúncio importante aí. E depois eu posso falar um pouquinho mais no debate sobre qual que é esse conceito do que a gente chama de PTEC, de aproximar, que já nos Estados Unidos a gente tem mais de 100 escolas já que estão trabalhando nesse conceito. Mas, enfim, são as empresas trabalhando com as escolas para ajudar na mudança de currículo e fazer com que aquele estudante, aquele jovem, já tenha o seu primeiro contato e a sua formação já voltada para skills para o mercado de trabalho. Enfim, mais uma vez, muito obrigado e estou à disposição para a gente debater e avançar juntos nesse tema. Obrigado. Então, como eu disse, eu vou passar a palavra agora para a Geisa Santos, para ela fazer a fala dela também em 10 minutos. Bom dia, gente. Eu sou de Salvador. Estou bem contente de estar aqui. Eu estou um pouco até fora, vocês vão entender o que eu vou dizer logo mais, quando eu começar pela minha narrativa. Quando eu penso nessa questão de futuro do trabalho, eu trabalho remota, mexendo em código, em programação. Então, sendo mulher, então já imagina, né? Várias mudanças, né, impactos que venho causando por aí.
Eu sou a primeira mulher da minha família, mas não é nem a primeira mulher, a primeira pessoa da minha família, que é toda rural, a me formar. Hoje a gente tem doutor na família, maravilha. Então, quando meus pais saíram da zona rural, foram para a cidade, e começaram a trabalhar em diversos trabalhos informais. Minha mãe trabalhou anos em supermercado, como babá também. E o pensamento deles era que eles não queriam que nem eu nem minha irmã vivessem o que eles viveram. Sem acesso à educação. Então, minha mãe só foi se formar, digamos assim, ela foi cursar uma faculdade já com 50 anos. Ela não teve oportunidade. Meu pai não teve ainda essa oportunidade de participar e terminar o colégio. E quando eu venho pensando em toda essa minha narrativa, né, de eu vivendo em periferia, em comunidades, lá em Salvador, e estudando em colégio particular, né, que eu tive esse privilégio, o sacrifício dos meus pais, de colocar a gente no colégio particular, e eu tive acesso a computadores. Eu venho de uma época que o chat, para a gente, era salvar um bloco de texto no servidor, levantar a mão e os amigos saberem que tem uma linha de chat para as pessoas conversarem. Então, eu venho acompanhando essa questão de internet e de tecnologia durante toda a minha vida. Então, eu sou formada em publicidade, eu queria trabalhar com alguma coisa de computador. Eu gostava tanto, aquilo para mim era o fascínio. Quando eu conheci jogos, eu falei, cara, eu quero aprender a fazer isso. Eu tenho que saber o que é que tem nas universidades da Bahia que eu possa fazer jogos. A opção era muito pouca. Tanto que publicidade só tinha ou a paga ou mudar de cidade. Não tinha outra opção. Então, eu tive que cursar a faculdade paga através do FIES e de vaquinhas, enfim, né? Trabalhando, porque também tem essa. Na federal não tinha como eu trabalhar, porque são horários são loucos. Não tinha como. E aí, desde então, eu venho pensando nessa questão, né? Hoje, quando eu explico para os meus familiares que, dentro da minha comunidade, quando eu saí de beca na rua, a comunidade parou. Parou. Porque, para eles, ter uma pessoa se formando era muito distante ainda. A gente está em 2018, eu me formei em 2003, são 15 anos. Ainda é muito difícil ver alguém se formando na comunidade. E eu sempre me emociono, desculpa, falando essas coisas. Mas hoje eu trabalho remota, com internet. Então, quando chega a diarista lá em casa, né, que é a Railda, aí ela fala assim, que ela me acha, às vezes, que eu sou maluca, porque eu estou conversando com nada, rindo. E aí, para explicar para ela que é uma reunião, e eu mostro a tela lá, que tem 15 pessoas na janelinha. E isso, para ela, que ainda está trabalhando como diarista, os filhos, ela não sabe nem se vão conseguir pensar em uma universidade. Eu trabalho com jovens em comunidade de Salvador também, justamente para ter essa troca, né? Eu quero que todo mundo consiga as mesmas oportunidades que eu tive. Que é muito complicado, né? Eu digo que a formação dos meus pais, só em ter pai e mãe, já é um grande impacto, né? Isso modifica muito essa questão da gente se sentir com vontade e garra, porque a gente tem apoio na família. Na comunidade isso é muito difícil. Então, eu tenho vários primos que não têm pai. Ou porque foram abandonados, ou porque morreram, enfim, né, por causa da violência. E aí, hoje, trabalhando com essa questão de estar online, de quando a primeira vez que eu viajei internacionalmente foi no ano retrasado, não 2017, não foi no passado. E aí eu explicar para a família que eu não ia me prostituir, que eu não ia dançar, que eu não ia cantar, eu queria palestrar em um idioma de inglês, que eles só ouvem a música. Tanto que minha mãe falava, filha, tira uma foto de você na palestra, para seus parentes saberem que você não está fazendo coisa errada. Que você foi para lá mostrar o seu conhecimento, né? Então, a realidade lá, até hoje, assim, é muito esquisito. Quando eu falo com as pessoas que eu trabalho em casa, aí pergunto, artesanato?
Você faz comida para vender? Não, eu trabalho fazendo código, desenvolvendo sistemas de casa, conversando com pessoas de tudo que é lugar do mundo. E eles ficam pensando assim, que eu já sou parte de um outro mundo que não faz mais a realidade deles. Eles não conseguem se ver ainda nisso. E é isso que eu digo assim, não é nem falar de jovens, é falar dos meus primos que estão na mesma rua, ao lado da minha casa, e não têm essa perspectiva de vida que eu tenho, né? E aí eu faço parte de algumas organizações. O Periféricas é um coletivo que eu faço parte de Salvador, levando essa questão desse conhecimento que eu tenho ao máximo de gente que eu posso, para que as pessoas tenham uma fagulha de motivação, de que elas podem sonhar, pensar diferente, né? Então, essa questão da educação é muito importante. Muito, muito, muito mesmo. E a questão do acesso, né? Eu sempre gosto de falar de Salvador, porque Salvador é uma loucura, gente. Ao mesmo tempo que você tem os bairros ricos, que a galera tem internet, sei lá, tinha computador já desde os 5 anos, já meus colegas, né, tinham um computador em casa, mesmo aquele Teltec enorme. Eu não tinha, eu tinha que ficar o dia todo no colégio. Tudo que o colégio me dava, eu aproveitava. Então, eu passava o dia todo no colégio. Na faculdade, a mesma coisa, porque eu não tinha computador em casa. Isso ainda é a realidade de muitos jovens de periferia de comunidade. Consegue participar da cota de fiéis, de tudo o que tiver que ser, mas não tem computador em casa. Tem que ficar o dia todo na faculdade para poder fazer o trabalho e entregar para o professor. Porque o professor acha que todo mundo tem e-mail, o professor acha que todo mundo tem internet, né? Que o 3G é maravilhoso e vai conseguir passar um arquivo de 20 megas, né, para ele, porque ele quer, que ele nem vai ler, talvez, né? Muitas vezes acontece isso também. Então, essa questão da tecnologia e do acesso é uma coisa básica, né? A gente discutiu tanto o negócio de privacidade de dados aqui, e o direito básico da pessoa de comunicação. E isso em Salvador, uma metrópole. Tu imaginas os lugares que eu passo que a galera não tem nem banheiro. Então, isso é muito. Tem muita gente no Brasil, milhões, vamos lá, que não tem esse tipo de acesso, não tem esse direito, não tem essa questão de a gente pensar em futuro do trabalho. O futuro do trabalho para eles ainda é se tiver terra para arar, capinar, banheiro para lavar, sabe, serviços gerais. Eles ainda tem muita gente que pensa nessa questão, né? Então, quando eu fico pensando nessa questão do acesso, esses são alguns dispositivos que eu uso para levar a internet onde não tem, ou pelo menos a sensação para as pessoas do que é esse tal do Wi-Fi, que nunca chega, ou que, quiçá, talvez nunca vai chegar. Nesse governo louco que vai chegar agora, eu até imagino que vai ficar mais exclusos ainda, né? E essa aqui é uma parte de uma grande rede que eu tenho contato aqui no Brasil, e que a gente promove diversas formas de acesso à educação, não só através da tecnologia, né, mas de preparação. Então, assim, tem empreendedorismo. Então, eu falar para um jovem que, ao invés dele estar postando, quer dizer, ele pode postar a foto dele, sim, que ele está na praia, lançando pipa, mas que ele também pense em pegar os móveis que ele sabe fazer e publicar na internet, no Instagram, e ganhar dinheiro com isso, né? E como é que eu vou preparar esse jovem? Isso é muito complicado, porque é um trabalho de formiguinha, são poucas mesmo. Isso aí são só algumas. E a gente tenta fazer essa mudança, né? E aí a gente tem as meninas do Preta Lab, no Rio de Janeiro, tem a Infopreta, que pega computador doado para levar as meninas de periferia para que elas tenham um computador em casa, ao menos, para fazer o trabalho na faculdade e terminar a universidade. Então, quando eu penso muito nessa questão do futuro do trabalho, e eu me vejo, né, transitando aí por diversos oceanos para falar de tecnologia, e eu sempre penso no meu primo, grafiteiro, que não sabe se ele vai ter acesso à educação. Enfim, depois eu vou conversar mais com vocês, essas coisinhas. Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou Luanda Lund,
Eu sou da Secretaria de Políticas Digitais do Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicações. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes, agradecer pelo convite, parabenizar o pessoal do Youth Observatory, o André, a Poliana, o Ellison e o Guilherme, e cumprimentar o André, o Tiago e a Geisa, principalmente você, Geisa. Fiquei muito tocada com o seu depoimento. Parabéns por ser esse expoente e uma inspiração para a gente. Bom, eu vou tentar aqui acionar o meu modo rápido, porque eu queria trazer muita coisa para vocês. Qualquer coisa a gente deixa mais para frente no debate. Eu começo só com uma provocação e eu vou tentar dar algumas diretivas em relação a essa pergunta. Será que nós estamos educando os jovens do século XXI para as profissões do século XX? Bom, em relação a isso, eu trago muito aqui a perspectiva do Ministério de Ciência e Tecnologia. Nós temos uma política pública federal voltada para a transformação digital em nosso país. O Ministério de Ciência e Tecnologia participou da elaboração dessa política, que é a E-Digital. Em relação ao tema que a gente está tratando aqui hoje, a gente tem dois pilares, né, dessa política, a transformação digital no governo e a transformação digital na economia. E as bases habilitadoras para essas transformações, elas contam com tanto o incentivo, o investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, e também educação e capacitação. A estratégia traz para cada um desses eixos diagnósticos e ações estratégicas que nos levem a objetivos específicos para cada um desses eixos aqui mostrados. Em relação à pesquisa, desenvolvimento e inovação, a estratégia ela reconhece as TIC como um vetor econômico e social da atualidade, destaca a PDI como um setor essencial para o crescimento do país. Então, a estratégia noticia que é necessária a criação de uma política de PDI voltada para o século XXI, ou seja, voltada para as TIC. Contudo, há um diagnóstico, como até o Andrei comentou, de que recursos humanos são uma variável fundamental para a PDI, mas a falta de pessoal qualificado tem se mostrado como uma das barreiras para o processo inovativo no nosso país. Mais um diagnóstico para endereçar aquela pergunta que eu fiz no início, da E-Digital para a educação, eu trago aqui somente alguns números em relação às escolas públicas de ensino básico, 59% delas são conectadas. É claro que há números em relação às escolas privadas que geralmente são mais expressivos, né? Mas 59% das escolas públicas de ensino básico são conectadas, sendo que do total das escolas rurais desse nicho, apenas 24% são conectadas, enquanto das urbanas 85%. Contudo, quando a gente observa o uso das tecnologias no processo pedagógico, apenas 3% dessas escolas possuem computador em todas as salas de aula. E 19% apenas possuem velocidade de acesso que permitem ver vídeos e acessar jogos ao mesmo tempo. Então, isso demonstra que tipo de conteúdo, não basta apenas ter o computador, mas o tipo de conteúdo que você pode acessar simultaneamente para que o processo de aprendizagem ocorra. Além disso, 67% dos professores não possuem cursos para formação de aplicação das tecnologias digitais em sala de aula, ou apenas fizeram cursos de ferramentas básicas sobre esse assunto. Então, algum diagnóstico também, um pouco, até o Andrei tocou nesse assunto, sobre, a gente fala que a gente está vivendo uma quarta revolução industrial, ou uma era digital, uma nova era, né? Então, nós tivemos algumas revoluções industriais ao longo do nosso histórico. A primeira relativa à criação da máquina a vapor, a segunda em relação à eletricidade. Isso teve, por óbvio, um impacto no mercado de trabalho. Houve uma demanda maior por empregos, perfis profissionais, vamos dizer, menos especializados, enquanto profissionais mais qualificados, como os artesãos, foram prejudicados e perderam muitos de seus postos de trabalho. Hoje, nós já vivenciamos a terceira revolução industrial da automação, com a criação do transistor, e aí isso permitiu a digitalização e toda essa transformação que nós vivenciamos atualmente, mas já vivenciamos também alguns caminhos e alguns sinais para a vivência de uma provável quarta revolução industrial, em que a gente vê o físico, o biológico, o digital, tudo junto, tudo fornecendo os mesmos tipos de facilidades. Bom, de qualquer forma, se estamos vivendo ou não uma quarta revolução, a gente sabe, nós sentimos e sabemos, já nos nossos dias, que as mudanças estão vindo.
Alguns exemplos aqui, a gente sabe que já é possível cirurgias por robôs, telemedicina, diagnósticos por robôs, muitas vezes até mais com maior acurácia do que diagnósticos dados por médicos humanos. Na produção textual e análise de dados para tomada de decisões, a gente já tem um avanço das máquinas nesse sentido, já prenunciados. Isso tem um impacto sobre profissões como jornalismo, advocacia, tomada de decisões em relação ao mercado financeiro, por exemplo. No transporte, a gente já vê a possibilidade de aviões sendo pilotados por robôs, carros, o transporte de cargas. Vemos também os drones, soldados na guerra mesmo, já robôs sendo programados para serem soldados em guerras. E, num lado mais humano, a gente também vê uma evolução da economia do compartilhamento. Hoje nós já vivenciamos com muita naturalidade aplicativos como Uber, Airbnb, compartilhamento de sofás e etc. Bom, eu trago aqui só para ilustrar um autor, que é o Daniel Pink, que ele fala da revolução do lado direito do cérebro, e ele traz uma ideia de que, confirmando um pouco essa ideia de que nós estamos vivendo revoluções e eras, né? Primeiramente, a Revolução Agrícola, em que nós tínhamos o trabalhador rural, o trabalhador agrícola, na era industrial, o operário da fábrica, e agora vivenciamos a era da informação, em que temos o trabalhador do conhecimento. E estamos migrando, segundo este autor, para uma era mais conceitual no século XXI, em que o lado direito do cérebro, as habilidades, um trabalhador mais criativo, um trabalhador mais empático, com inteligência emocional, com criatividade, com flexibilidade, com criatividade para resolver problemas, seria um trabalhador mais demandado no futuro. Então, eu pergunto, será que nós estamos, diante desses diagnósticos da estratégia e essas sinalizações que nós temos para o futuro, será que estamos educando os jovens do século XXI para as profissões do século XX? A estratégia, como eu disse, traz não apenas diagnósticos, mas algumas ações estratégicas para que possamos fazer essa ponte para as profissões do século XXI. Por conta do tempo, eu vou só pincelar, dar alguns exemplos dessas ações estratégicas. No eixo de pesquisa, desenvolvimento e inovação, nós temos ações, por exemplo, que visam a integrar as infraestruturas de pesquisas que são voltadas especificamente para as tecnologias digitais. Além disso, há uma previsão de fazer uma prospecção dos cenários para priorizar PDI, que é voltada para a tecnologia da informação e que tem impacto direto em empregabilidade, em produtividade, em competitividade. E, acima de tudo, o próprio Andrei também comentou, essa necessidade de interação, de uma abordagem multi-stakeholder entre todos os agentes afetados e que podem colaborar em relação ao desenvolvimento da pesquisa, ao incentivo da pesquisa, desenvolvimento e inovação e a tantos os outros eixos, para que nós possamos coordenar as diversas iniciativas existentes quanto ao tema. Em educação, a própria estratégia traz a ideia de formar a sociedade para o mundo digital, com novos conhecimentos e tecnologias avançadas, e preparar a nossa sociedade para o trabalho do futuro. Então, entre as ações estratégicas, está exatamente priorizar a implementação, no ensino fundamental, de matérias associadas ao pensamento computacional, conforme já é previsto pela BNCC. Além disso, no novo ensino médio, a ideia é priorizar o grupo de disciplinas chamado STEM, que a gente fala, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. E, além de tudo, também, aprimorar a formação dos nossos professores, não uma única vez, mas de uma forma continuada, a partir da ideia de que a tecnologia digital ela não apenas precisa ser compreendida como um conteúdo, como uma matéria, porque tem impactos na vida de todos aqui, mas também como uma ferramenta que é base para o processo de aprendizagem de tantos outros conteúdos. Bom, e aí essas ações estratégicas elas não são meramente indicativas, não são programáticas e sem prazo certo para ocorrer. Pelo contrário, a estratégia digital que eu mencionei, ela foi aprovada em março desse ano pelo Decreto 9319. Esse decreto traz as bases para a estratégia, mas também prevê uma estrutura de governança dessa política pública federal. Essa estrutura de governança ela é composta, centralizada de um comitê interministerial para a transformação digital. Esse comitê é coordenado pela Casa Civil, conta com o Ministério de Ciência e Tecnologia como sua secretaria executiva e também tem representantes do
Planejamento, da Fazenda, do MIDIC e do MEC. Essa estrutura tem exatamente a competência de implementar as ações estratégicas, de promover a coordenação, a orquestração necessária entre todos os órgãos envolvidos nos temas vinculados à transformação digital, não apenas os órgãos e entidades públicas, mas também privados, o multi-stakeholder relevantíssimo mencionado pelo André, que são os nossos jovens. Essa estrutura prevê uma instância técnica multissetorial exatamente para a participação da sociedade nesse processo. Então, esse comitê tem essa função de coordenar a implementação dessas ações estratégicas e, além de tudo, atualizar essa política pública. Já que estamos falando de um ambiente dinâmico, precisamos de políticas dinâmicas e atualizadas com frequência, para que possamos realmente entregar os benefícios que a digitalização traz para a nossa sociedade. Muito obrigada. Nossa, certinho. Bom dia a todas. Eu queria agradecer o convite, dizer da minha alegria, pedir desculpas porque cheguei um pouco atrasado, e dizer da minha alegria em poder participar desse debate e constatar que os baianos aqui, a delegação baiana, é a maioria, né? E fico muito feliz com o depoimento da Jéssica, da Geisa, que ilustra bem o poder que a internet tem de gerar, né, e aí o lado otimista nos leva a lembrar que a internet ela cria possibilidades e permitem que carreiras e trabalhos e novas e sonhos sejam realizados, né? Então foi assim desde o princípio e vai continuar sendo assim no futuro. Mas isso não quer dizer que eu me enquadre no grupo dos otimistas em relação ao futuro do trabalho. Eu acho que nós estamos numa fase de transição entre a utopia e a distopia. Houve um período em que havia uma utopia muito grande em relação ao impacto que a tecnologia poderia ter em grande escala no mercado de trabalho, mas o que a gente está vendo é um período distópico, né? O que a gente está vendo aí é que a economia da intermediação ela está precarizando o trabalho e está diminuindo a renda. E e o avanço aí da inteligência artificial ela tende, sem sombra de dúvidas, agravar esse cenário e talvez realizar a profecia do Gemri Rifkin, né? O Gemri Rifkin é um economista que escreveu um livro que me marcou muito na minha época de faculdade. Eu li esse livro logo no comecinho do curso e é um livro chamado Fim dos Empregos. Sugiro que vocês leiam. É um livro de 1996. Ou seja, o livro foi publicado ali um ano depois do início da internet comercial nos Estados Unidos. E naquela época, o Gemri Rifkin ele chamava atenção para o fato das funções médias, de média gerência, a tendência, né, dessas posições de média gerência serem extintas no futuro. E aí o ponto de partida da reflexão dele era os arranjos, os novos arranjos institucionais, as mudanças no modelo de gestão, né? E aí quem é da área de administração aí já estudou aí os vários modelos, do Fordismo ao Taylorismo, né? Antigamente na Revolução Industrial, mais recentemente aí as novas formas de organização do trabalho. E esse era o contexto. Então ele dizia, né, naquela época, na década de 90, falava-se muito em downsizing, que era um anglicanismo para dizer o seguinte: enxugamento de custos, o que passava por demissões e demissões e redução de custos com a folha de pagamento. E ele chamava atenção na década de 90 para essa tendência de extinção dos postos médios. Se a gente fizer olhar em perspectiva e colocar o livro e as ideias dele no contexto atual, 22 anos depois,
a gente vai perceber que algumas daquelas profecias já se realizaram, não é? Hoje não existem mais nos organogramas das empresas vários níveis de gerência como existiam na década de 90 e no início da década de 2000. Mas muitas atividades elas simplesmente serão substituídas por máquinas. Se você pega, por exemplo, coisas e atividades que empregam muita gente. Se você pega, por exemplo, a indústria de call center, alguém consegue vislumbrar alguém consegue visualizar aquela imagem daqueles andares de call center com centenas de pessoas trabalhando naquelas estações de trabalho? E é evidente que ninguém projeta uma carreira no call center, né? É um emprego normalmente temporário, tanto que a rotatividade e o turnover é altíssimo, né? A pessoa entra, são jovens, né, que precisam ali financiar os estudos, entram, ficam 6 meses, 1 ano e saem. E esse tipo de atividade, em 5 anos, vai deixar de existir. Serão substituídos por chatbots, que vão fazer o trabalho, provavelmente com muito mais eficiência, inclusive. Porque é um trabalho bem repetitivo, é um trabalho de baixíssimo nível de sofisticação, e isso pode ser facilmente automatizado. Da mesma forma que outro contingente de trabalhadores que trabalham com logística, por exemplo, numa perspectiva de 5, 10 anos, esses postos de trabalho terão um impacto tremendo. Vem aí os carros autônomos, já existem, já estão sendo... Mas não é só carro autônomo, é caminhão, é ônibus. Ou seja, o impacto que a automação terá no campo da logística será absolutamente avassalador. Então, provavelmente, o filho do caminhoneiro não será caminhoneiro, porque não existirá mais essa profissão. Percebe? A atividade de dirigir um veículo será feita de forma autônoma. Então, a pergunta que fica é o que fazer com esse contingente enorme de trabalhadores que terão que sobreviver dentro desse novo contexto. E aí eu conecto aqui essa fala com a fala da Luana, porque a resposta está nas políticas públicas. Né? Políticas públicas que precisam ser desenvolvidas e precisam ser pensadas e implementadas com foco no interesse público. E o impacto, e isso precisa ser feito hoje, porque o impacto disso é um impacto em médio e longo prazo. Uma decisão tomada hoje por governos, elas só vão surtir efeito em termos de políticas públicas no médio e longo prazo. Sobretudo quando você está lidando com políticas públicas de educação e formação. Para você formar um neurocientista, leva no mínimo 15 anos. No mínimo. Sim, porque ele passa no vestibular aos 17, passa 5, 6 anos fazendo o curso de medicina, depois 2 anos na residência, depois 2 anos no mestrado, depois 4 anos no doutorado e mais 1 ou 2 anos no pós-doutorado. Ou seja, você levou 14, 15 anos para formar um neurocientista que vai ter alguma incidência na formulação aí que vai se credenciar a atuar no mercado de trabalho de inteligência artificial de ponta. Para você formar um engenheiro para atuar nessas áreas de conhecimento de ponta, de pesquisa de ponta, também leva muito tempo. Não pense você que os novos postos de trabalho que estão sendo criados nessa economia do conhecimento, eles poderão ser ocupados com um curso de verão. Não. Levam-se anos para se formar esse tipo de profissional. E custa muito caro para se formar esse tipo de profissional. Ou seja, se o governo não tiver políticas públicas de longo prazo que transcendam, que não sejam políticas de governo, mas políticas de Estado, que façam um investimento massivo de longo prazo em educação,
em pesquisa, em fortalecimento da pesquisa de base, fortalecimento das universidades, os centros de pesquisa, formação de alianças e redes com universidades no exterior, conectar a academia com as empresas, porque não faz sentido você fazer pesquisa, a tese vai para a biblioteca da faculdade e acabou ali. É apresentada em 2, 3 seminários e acabou. Não existe isso. A pesquisa ela tem que estar conectada com a atividade produtiva. É isso que fez com que o Japão e os Estados Unidos se tornassem potências globais, com que a China também se tornasse potências globais, a Coreia do Sul e vários outros países que, num período de 30, 40, 50 anos, ocuparam aí um espaço, um protagonismo muito grande na área de tecnologia. Então, são algumas inquietações. Eu não queria transmitir uma mensagem pessimista, mas eu acho que nós não podemos fugir da realidade. E a distopia ela provocará certamente um impacto tão grande quanto provocou a utopia. A utopia ela nos liberta e nos libera para sonhar e acreditar nos nossos sonhos e realizar os nossos sonhos. E é a utopia que nos faz caminhar. É a utopia que faz com que a gente acorde de manhã e diante de todas as circunstâncias adversas, a gente continue acreditando que é possível. E a Jéssica está aqui como testemunho, a Geisa está aqui como o maior testemunho e a comprovação disso. E outros de vocês que estão aqui também são a comprovação disso. Agora, a utopia só não é suficiente. É preciso que a gente tenha noção da realidade, que a gente compreenda a realidade, não se afaste da realidade e exija do Estado, não é, políticas públicas de médio e longo prazo que deem conta dessa situação. Eu fico para o debate, meu tempo acabou. Obrigado. Então, como eu tinha dito, agora a gente vai ter um bloco de debate, tanto para o pessoal que está aqui presente, quanto para o pessoal que está acompanhando remotamente. E também tinha explicado que a gente separou algumas questões. A gente separou, na verdade, em 2 eixos, né, que eu vou até coler aqui para não esquecer. O primeiro eixo é sobre empregabilidade jovem. E tudo que a gente separou, na verdade, vocês falaram de alguma forma, mas a gente quer aprofundar essas questões. Tanto essa questão de que a gente tem um futuro que pode ser otimista, como pode ser um futuro negativo, a utopia, a distopia, que o Tiago falou. E também esse eixo de empregabilidade jovem ele busca pensar na forma de entrada de jovens no mercado de trabalho. Então, a gente fez algumas questões. A primeira delas é como a internet está mudando a natureza do que é o trabalho e como os jovens podem se beneficiar dessas mudanças, né? E também a outra pergunta foi como empresas e organizações lato sensu estão adotando essas novas formas de trabalho. Uma outra pergunta era assim: quais as principais preocupações e como é que os jovens podem enfrentar esses desafios? Né? O segundo eixo de questões da gente, ele falava sobre justamente desenvolvimento de capacidades, né, que é uma coisa muito cara para o observatório. Então, a gente questionou como a gente pode equipar os jovens com as habilidades certas para o futuro. E aí, Luana falou desse debate, de a gente está educando jovens do século XXI com habilidades do século XX. Eu diria até mais, que no direito é ainda pior. A gente está educando os jovens com habilidades do século XIX. Né, e as habilidades boas não são mais ensinadas. A reprodução, sim, né, mas lógica, analítica, nada disso. Quais os desafios que os jovens enfrentam para atingir essas habilidades e que lacunas eles precisam resolver para encontrar um emprego? E como é que a internet pode ser uma ferramenta para resolver esse desafio? Eu vou trapacear aqui porque a fala de vocês já me levantou uma série de questões. Então, só antes de abrir, eu vou falar rapidamente em 1 minuto. Eu me lembrei de várias coisas da fala de todos vocês. Uma delas é o estudo do McKinsey Institute, que fala que nos próximos 15, 20 anos a gente vai ter 50% de automação dos postos de trabalho, especialmente esses que são divididos como laborativos físicos e não laborativos intelectuais. Mas também os intelectuais. Então, assim, se vai ter um recorte de classe nesse processo, esse recorte ele não vai ser total.
porque quem tem sofisticação, digamos assim, o estudo, esses 15 anos que o Thiago falou, também pode ser atingido por isso. Um exemplo que veio na minha cabeça foi aquele banco Nordbank, que ele automatizou mais da metade dos postos de trabalho dele, inclusive postos intelectuais, né? E ele está uma política direta para faturar muito dinheiro com base nessa automação. E aí a questão que eu colocava é: há uma diferença entre essa velocidade de capacitação e a velocidade da automação? E se essa diferença, se não houver um paralelismo, qual o problema? E aí, entre outras coisas, mas eu queria que o pessoal falasse também, então eu vou abrir para perguntas. Quem tiver perguntas, acho que lá ela explicou já no começo, né? A gente tem aqui o microfone, pode falar aqui presente, e eu só ia pedir para dizer o nome, de onde vem, a organização, setor, para a gente fazer um cenário legal disso. Nós temos 3 perguntas remotas também, a gente pode... Pronto, então a gente vai alternando e... Olá, bom dia, tudo bem? Eu me chamo Yuri, tenho 21 anos, sou do interior de Minas, mas moro aqui em Goiânia. Sou estudante da área de segurança da informação. E eu ouvi o Thiago comentando sobre a falta de otimismo quanto a essa revolução digital. Eu, como estudante, também não sou muito otimista. E vejo que alguns dos problemas, por exemplo, você comentou que demoraria muito tempo utilizando a educação formal para preparar alguém para esse mercado e que seria necessário um investimento muito grande. Eu não sei se eu estou muito de acordo, até porque eu acho que já existe um investimento muito grande nas universidades e falta muito investimento na educação básica e no preparo emocional e diversas outras coisas que a gente não trabalha com as crianças. Eu, como aluno de uma universidade, vou falar em tom de brincadeira, só estou lá ainda pela força do ódio, porque eu não vejo utilidade nenhuma a partir da perspectiva de aprendizado. Eu corro atrás de tudo sozinho, eu estudo tudo sozinho, e isso não é porque eu quero, é porque a universidade me obriga a fazer isso, porque senão eu não vou conseguir um lugar em lugar nenhum, não vou conseguir me desenvolver como pessoa, como profissional. Então, eu vejo que talvez seja necessário, de fato, acontecer, de certa forma radical, uma mudança no modelo educacional, porque está muito obsoleto e muito antigo. Obrigado. Bom, a primeira pergunta é para a Luana. A Rebeca perguntou se há ações já implementadas no MTIC com parceria ou não do Ministério da Educação para implementar a educação digital nas escolas públicas, como essas ações estão funcionando e quais são as perspectivas de implementação e ampliação. Aí a gente teve 2 perguntas para a Geisa, e elas são bem parecidas, então eu vou ler. A primeira parabeniza a sua fala e fala que é muito importante falarmos de quais jovens, né, estamos nos referindo e da realidade de inúmeros jovens brasileiros. Ela queria conhecer um pouco mais sobre as ações desenvolvidas por vocês no coletivo. Vocês fazem formações de jovens, se você puder contar um pouco mais. E a Rebeca também falou que, primeiramente, gostaria de parabenizar você pela sua fala e pela sua história, e ela gostaria de saber mais sobre essas ações de inclusão digital para jovens periféricos. Há alguma rede de apoio nacional para a implementação dessas ações em estados e municípios que ainda não têm? E como podemos entrar em contato para articular essas ações? Obrigada para a Rebeca. E a outra? Não tem outro nome. Então, eu dou aulas gratuitas apenas para a comunidade, que seja dito isso. Para a faculdade privada nem me vê. Porque é justamente o que eu estava falando. Eu quero levar a galera da periferia para aprender o que eu sei. E desde empreendedorismo, porque eu venho de um lugar que a gente teve que esconder o nome do endereço para poder conseguir uma entrevista de trabalho. Tá? E até hoje é assim. Se você morar num bairro que é violento, né, a mídia espalha, as pessoas não querem que você trabalhe lá, porque eles acham que vão invadir, que você vai ser um espião, vão roubar a tua empresa. Então, eu comecei a usar essa questão da internet. Hoje, eu ensino os jovens a fazer aplicativos. Eu já tenho alguns jovens que fazem aplicativos. Estou ganhando dinheiro
fazendo um aplicativo de mensagem de Natal, enfim, enfim, aquelas mensagenzinhas prontas pelo aplicativo lá, o Zap Zap, né, que é uma febre aquele negócio. E eu dou aulas de programação especificamente para jovens de periferia, para mulheres, ou qualquer pessoa que se identifique, na verdade, como mulher, porque eu também preciso me ver mais nos espaços de tecnologia. Além disso, tem algumas outras coisas que, como eu sou de comunicação, eu consigo conversar, dialogar com os jovens de como é que eles podem usar essas ferramentas que eles têm acesso, enfim, né, todas as mídias sociais, eu não vou dizer todos os nomes aqui, como é que eles podem usar isso para falar da realidade deles e estarem presentes visivelmente lá, né? Se você não pode se ver na TV, mas na internet você pode. Então, você pode ter seu canal no YouTube mostrando como é que faz uma parede, como é que pinta, como é que faz uma pipa. E eu falo sempre com eles, se tem um cara lá que faz um monte de besteira, né, no YouTube, ganha dinheiro fazendo isso, não tenha vergonha de que só porque você é da periferia e está fazendo a mesma bobagem, né, que ele está lá e todo mundo ri, que isso é ruim. Você não tem obrigação nenhuma de ter que mostrar coisa inteligente. Não tem. O canal é aberto. Então, assim, de como é que ele pode fazer pelo celular, né, porque, obviamente, não vai ter câmera, como esse pessoal que tem GoPro, né, que outras coisas mais. Como é que ele pode usar o que ele tem em mãos para estar se vendo na internet, produzindo conteúdo, que é uma coisa muito importante que eu sempre quero que eles façam, que eles não só consumam, não sejam apenas consumidores e não reflitam sobre aquilo, mas que eles passem também a produzir conteúdo na internet. Então, além dessas outras coisas de programação, eu também dou essas oficinas para os jovens de periferia, lá em Salvador. Eu participo em outras coisas também pelo mundo, também nessas áreas de sempre rurais e periferias. Eu quero muito também. Mas é só dar uma olhada, procura para assim, Geisa Santos, você vai ver. Eu trabalhei bem o meu Search Engine Optimization na internet, então você vai achar várias iniciativas que eu faço parte. Eu ajudo praticamente o Brasil inteiro, porque eu sou uma das poucas que estão lá militando, né, para ter mais esse acesso à tecnologia. E tem muito material gratuito, enfim, os workshops que a gente faz parte. Dá para achar. Eu acho que teve uma outra, mas... Não. Se tem ações para outros municípios, uma rede? Sim, tem. Então, agora eu me lembrei de uma coisa, que ela falou de apoios, né? Então, não. Então, o apoio é meu bolso. Então, eu separo o que eu ganho. Isso, assim, todo mundo, tá? Não, para não dizer que a gente não tem apoio, a gente já bateu na porta do governo várias vezes, são as organizações internacionais. Então, a maioria das atividades que tem no Brasil, ou a gente batendo na porta das empresas privadas, ou as organizações internacionais que tem, né, que são mais abertas a apoiar e ajudar. E, quando eu digo apoiar, ajudar em tudo, inclusive, assim, tem gente que eu faço oficina, aquele pãozinho e o café é a única refeição que ele vai ter no dia. Tá? Isso é muito comum. E aí eu consigo o apoio dessas empresas, organizações, para a gente ter, inclusive, dar o transporte também, né? E falar com o pai e com a mãe que, ao invés de ele estar na rua vendendo bala, que deixa ele com a gente paga R$150, que eu não sei, um valor para ele estar estudando, né? E não ficar, enfim, perdendo a infância dele, sem aprender. Alô? Você pode só me dizer o nome da pessoa que me fez a pergunta, por favor, de novo? Rebeca. Rebeca, você perguntou se já há ações estratégicas já implementadas, né, em relação, e com parceria com o MEC. Bom, como eu disse, o decreto 9319 ele é desse ano, e a estrutura de governança ela passou a funcionar efetivamente a partir do segundo semestre desse ano. Então, ela realmente é muito nova. Apesar disso, há alguns... O Comitê Interministerial ele tem competência para criar subcomitês, exatamente para apresentar propostas sobre os temas que são afetos à estratégia digital. Alguns subcomitês já foram criados, mas ainda estão começando a rodar.
Como a gente está em final de legislatura, a gente está num processo de transição. Então, assim, o MEC tem suas próprias iniciativas, eu não posso aqui falar, acho que eles teriam mais propriedade para dar detalhes, mas nós sabemos que houve a BNCC esse ano, a estratégia ela foi atualizada, para ficar par e passo com a BNCC, e o que a gente espera é que o comitê ele continue no ano que vem, para que essas ações possam ser implementadas, para que a gente possa ter um subcomitê específico de educação, para ter essa integração que eu falei, multi-stakeholder, para colocar as ações estratégicas para rodar. Bom, eu queria só aproveitar já a oportunidade de endereçar algumas perguntas que foram feitas pelo André sobre a questão do otimismo ou do pessimismo. Bom, eu acho que a gente pode ir para o realismo, né? Sejamos realistas. Há realmente perspectivas de que muitos postos de trabalho serão extintos, né? Há previsões de que, primeiro, os menos qualificados, aquelas tarefas mais repetitivas, talvez não tão, vamos dizer, cognitivas, elas se extingam primeiro, mas também há previsões de que até mesmo as vinculadas à criatividade, a tarefas que seriam mais humanas, também seriam extintas. Ao mesmo tempo, também há previsões de que 65% das crianças que estão entrando no primário agora vão trabalhar em profissões que ainda não existem. No futuro, elas irão trabalhar em profissões que ainda não existem. Então, como já foi dito, né, há os desafios. É muito difícil a gente prever tudo o que vai acontecer, até porque, um exemplo, a inteligência artificial. É difícil saber que profissões ela vai extinguir e criar, porque ela não é só uma tecnologia específica, ela se baseia num conjunto de tecnologias. E ela pode também aprimorar outras novas tecnologias que venham a surgir. Então, eu acho que o caminho é realmente a política pública, a interação de agentes diversos, para que a gente possa buscar soluções. Como a internet está mudando e afetando a vida dos jovens, eu diria até que eu não falaria apenas internet, mas eu falaria digitalização como um todo. Como eu disse, a digitalização ela tem os seus impactos, podem ser negativos, nós não podemos ignorar isso. Por exemplo, a conexão 24 horas, como nós estávamos conversando ontem, né, Guilherme? Ela pode gerar também alguns abusos, vamos dizer, em relação a direitos trabalhistas, mas ela gera também uma interação muito maior e permite uma flexibilidade muito maior. A tecnologia ela traz oportunidades, porque ela traz... ela em si abre novos mundos, mas, como eu disse, ela também é uma ferramenta para o conhecimento amplo. Então, o que o jovem, como o jovem pode lidar? Eu acho que a resposta é utilizar exatamente esse mundo de digitalização para maior engajamento e maior conhecimento. A gente estava conversando aqui com o Ellison de que o IUF ele é muito novo, né? O IUF é jovem, né? Então foi de 2015. Então, na minha época de faculdade, não tem tanto tempo assim, e não tinha nada disso. É uma possibilidade, vocês interagem com a América Latina, interagem com o mundo todo, trocam experiências com diversos jovens que vivenciam, às vezes, os mesmos cenários que vocês. Eu acho que nós, jovens, estou me incluindo, me achando jovem, nós podemos nos aproveitar dessa rede que é aberta pela digitalização, inclusive para lidar com os desafios que são trazidos por ela. Acho que é isso. Eu vou pegar carona nessa última fala da Luana. Eu acho que a formação de novas redes e novas configurações e novas articulações, elas serão fundamentais aí também para a geração de novas oportunidades de trabalho e também de geração de renda. E eu acho que, nesse aspecto, vocês estão privilegiados, porque vocês já estão conectados em redes que são redes crescentes e redes que têm um alcance internacional, etc. É claro que, do ponto de vista das humanas, a coisa é um pouco mais complicada, né? O André levantou a bola ali da área jurídica, e eu não posso ignorar a minha condição de professor da Faculdade de Direito. E nessa condição eu faço minhas as palavras do Yuri, né? Quando ele chamou a atenção que ele não suporta a faculdade dele. Eu também não suporto a minha, já não suportava quando era estudante e continuo não suportando como professor, porque há um descompasso muito grande, né, entre o que é lecionado e o que é
enfim, o que é absorvido, né? E é fundamental aí repensar os currículos e reestruturar esses currículos numa perspectiva interdisciplinar. Investir certamente em formação e pesquisa de base e investir também em valorizar a carreira docente, né? Não esqueçam que professores são trabalhadores. Eles vendem a força de trabalho para as universidades. Aqueles que são da rede pública são privilegiados porque são pagos pelo Estado, não só para dar aula, mas são pagos pelo Estado para pensar. E devem pensar. E esse pensamento deve ser um pensamento minimamente sofisticado e deve gerar resultados palpáveis e concretos para a sociedade, né? Em termos de pesquisa, em termos de publicações, né? E ajudar a pensar o país. E os professores, sobretudo os da rede pública, não podem fugir dessa responsabilidade. Agora, os da rede particular, esses também estão precarizados, né? Se você pegar as escolas, as universidades particulares, você conversa com qualquer professor de qualquer universidade particular no país, inclusive as pontifícias, as universidades católicas. Eu sou professor da Universidade Católica. Eu converso com os meus colegas. Eu, quando eu fiz o concurso, lá em 2005, era uma condição, era um contrato de trabalho. Hoje, um professor que entrar hoje, aliás, a própria faculdade está demitindo os professores que entraram naquela época para substituir por novos. Por quê? Porque o contrato de trabalho de quem entra hoje é um contrato absolutamente inaceitável. Inaceitável, do ponto de vista da precarização. Você só vai conseguir contratar ali alguém que esteja desempregado e arrumando, vou dar umas aulas ali, fazer um bico e tal, não sei o quê. Mas, com esses contratos novos de trabalho que estão sendo firmados com professores, inclusive das universidades católicas, que são universidades comunitárias, ou seja, não têm finalidade lucrativa, ninguém vai fazer carreira ali. Ou seja, vão encarar a sala de aula como mais um espaço de transição, de passagem. Estou aqui, enquanto eu não passo no concurso, estou dando umas aulas aqui. Enquanto eu termino meu doutorado, estou dando umas aulas. O que você faz? Eu dou aula. Dar aula é diferente de ensinar, de ser professor, de ter uma carreira docente, né? E se dedicar a ela. Então, é preciso entender essas contradições e entender o efeito que isso provoca em cadeia, né? Porque esse professor que está lá numa relação de trabalho precarizada, ele vai dar uma aula sem estruturá-la, sem perspectiva de futuro, isso vai ser transmitido em cadeia para os alunos, e isso gera essa bola de neve que você menciona aí, e que a gente vê na sala de aula. Então, é preciso pensar essas questões e voltando aí à questão da distopia, é um momento, certamente, de crise, não é? Se a gente lê os jornais, a gente se desespera com as notícias, porque a falta não tem como não ser pessimista em relação ao futuro, basta ler os jornais. Quando a gente vê aí propostas de educação básica usando EAD, ou seja, fechar escolas e colocar crianças para fazer ensino básico, de educação básica via EAD, isso é um absurdo sem precedente, mas está sendo proposto. Percebe? E, enfim, é preciso aprofundar essa discussão, é preciso resistir a esse tipo de retrocesso e formar redes. E vocês já estão em rede, e é preciso fortalecer essas redes, e é preciso também aproveitar esse efeito rede para que vocês consigam gerar um impacto maior da atuação em rede, inclusive na geração de oportunidades, de geração de renda e também de trabalho.
Lembrando que o trabalho no formato tradicional, de emprego seletista, de deslocamento numa empresa, etc. e tal, esse aí está numa crise que tende a se agravar. Então, é preciso também ser criativo nesse aspecto. Bons pontos, hein? Bom debate. Adorei as questões, André. Eu acho que mais do que pertinente. Estamos começando. Eu acho que é o ponto de partida para a gente amadurecer. Mas só que a gente tem que amadurecer rápido, né? A gente não pode se dar o luxo de esperar muito tempo. E eu gostei muito dessa pergunta. Será que, né, a internet, ou como a Luana mencionou, aí, a digitalização não está modificando a natureza do trabalho? E eu acho que certamente está. Eu acho que a gente tem que... É difícil, porque a sociedade está em transição. Então, a gente tem que... E a gente, sobretudo, quem é da velha guarda, eu gostaria de ser mais jovem nesse sentido, eu fui formado, educado, treinado com conceitos da sociedade do século XX. E, muitas vezes, eu tenho dificuldade de pensar a sociedade do século XXI, porque a minha cabeça está amarrada no século XX. Então, tem um exemplo agora que o Ministério do Trabalho, aliás, quem se interessar, está aberto uma consulta sobre o futuro do trabalho no Ministério do Trabalho para discutir esse tema e para soltar diretrizes, estratégias. E, quando eu vi aquilo, eu falei, porra, pessoal, nas associações que a gente participa, na Brascom, eu falei, cara, isso é prioridade, vamos participar, vamos discutir, isso aqui é... E eu, lendo todo o processo, eu me questiono, será que o conceito do trabalho não está mudando? Eu acho que sim, a gente tem que se refletir sobre isso. Será que aquele conceito de trabalho que a gente tinha, de segurança no trabalho, né, de ter um trabalho assalariado, único, será que isso vai ser a continuidade no futuro? Eu acho que a gente tem que se perguntar. Eu estava lendo ontem um artigo interessante na CNBC, que saiu essa semana, e eles estavam até comentando, né, que a geração dos nossos avós tinha um trabalho para a vida inteira, né? E aí a gente foi educado, eu, no caso, para ter um trabalho para a vida inteira, um trabalho bom, esse é o trabalho legal. E aí a gente tem a situação de ter vários trabalhos na vida, né? Aí eu fui treinado para ter vários trabalhos na vida, né? Sair de um, ter uma capacitação, uma habilidade para arrumar outro e tentar manter minha força de trabalho aí válida. E aí esse artigo provoca e fala, será que essa moçada de hoje em dia não é a questão de ter vários trabalhos ao mesmo tempo? Né, e várias ocupações ao mesmo tempo. E aí eu me pergunto, será que aquele conceito de trabalho não está sendo modificado? E aí me vem uma questão que é preocupante. Ainda discutindo sobre trabalho, eu tive uma reunião o ano passado, retrasado, no Ministério do Trabalho, era o número 2, lá, o secretário executivo, a gente estava discutindo, era até sobre PCD, mas eu fui entrar com o conceito do trabalhador da era do conhecimento. E, por sorte, estava um fiscal do trabalho muito bom, que ele me deu uma porrada. Ele falou, Andrei, pô, peraí, cara, eu sei, é legal, tem a tendência, mas o mundo conceitual vem ver a minha realidade. Ele falou, cara, eu tenho o trabalhador da área do conhecimento, que eu tenho que tratar como trabalhador da área do conhecimento, não posso... esse trabalhador ele quer ter liberdade, quer ter flexibilidade. Eu tenho o trabalhador industrial, da área industrial, que esse cara precisa ser protegido de abusos, né, na indústria, né, ter qualidade no trabalho, né, com acidente de trabalho. E eu tenho, inclusive, trabalho escravo, para a gente ver como a situação ela é muito complexa, e, sobretudo, numa realidade de um país complexo como o Brasil. Então, eu acho que assim, o mundo conceitual não pode levar a gente a esquecer a realidade. E a Geisa trouxe aqui. A realidade olha, a gente tem uma situação muito ainda desequilibrada nessa transição. E aí eu chamo para a questão do otimismo versus o pessimismo. Eu acho que a gente tem que ser otimista. A situação está dada, né? O mundo está se transformando, ele vai se transformar. E eu talvez seja mais otimista pelo lado do setor privado, de uma empresa de tecnologia. A gente trabalha habilitando várias empresas a se transformarem digitalmente. E a gente começa a ver abrir vários postos. Até pegar eu fiz um levantamento interno, só do que a gente tem lá, que está procurando requalificar internamente ou ter esse tipo de profissional. Então, já tem vários que a gente chama de hot roles, né? As atividades quentes, arquiteto, engenheiro de cloud, cientista de dados, designers,
desenvolvedores, marketing digital, vendedor digital, né, especialista em segurança da informação, né, em segurança cibernética, gerentes de projeto. E aí você vai para skills, né, para capacitações. Ele passa desde cloud, inteligência artificial, analytics, design thinking, né, pensar de uma maneira mais agile, mais ágil, internet das coisas, e começa a avançar até, né, para a gente repensar a modificação de currículos, adaptação e flexibilidade, senso de negócios, né, pensar na estratégia da empresa, pensar um desenvolvimento de carreira seu para a vida. Né? Será que o meu treinamento ele é contínuo, ele é para a vida toda? Eu vou treinar e me capacitar ao longo da vida para diversas qualificações, diversas capacidades. Ter pensamento crítico, inovativo, ter pensamento crítico para a resolução de problemas, ter inteligência cultural, eu estou fazendo a tradução, que é saber trabalhar, entender outras culturas, ter processos, né, entender de tomada de decisão, sabendo separar o emocional, né, e o racional, enfim, trabalho coletivo. Eu vejo muito que esse mundo, né, eu que estou no setor privado, que vejo as empresas se transformando digitalmente, vejo que tem uma possibilidade, né? Eu vejo o copo meio cheio do lado mas é o desafio. A gente não pode falhar. E volto mais uma vez aqui a importância da estratégia de transformação digital, a importância da gente pensar um projeto de nação. Do mesmo jeito que o Brasil teve, podemos criticar, mas ele teve um projeto de nação com Getúlio Vargas, começou ali na década de 30, que incluía a industrialização, incluía a regulamentação do conflito capital-trabalho, com a CLT. Né? Esse projeto seguiu com o JK, com os militares. Hoje a gente não tem um projeto de nação. Qual é o nosso projeto de nação para o século XXI, que vai ser digital? Então, é extremamente importante que a gente discuta esses temas e leve lá no nível mais alto do Estado, da Presidência da República, como o Tiago muito bem mencionou. São as políticas públicas. E se a gente não pensar de uma maneira coordenada como país, aonde a gente quer, né, o que a gente quer, quais são as condições de resolução de conflito, de pacificação, e nesse bojo entra o projeto de lei de proteção de dados pessoais, né, que aí é outro debate. Eu também acho que os dados não são a nova moeda, os dados não são o novo petróleo. Eu acho que os dados não substituem o trabalho, mas eu acho que eles têm uma importância para o próximo século importantíssima, tal como o trabalho teve para o século XX. Enfim, mas a gente precisa pensar essa nação. Aonde a gente quer ir? Aonde a gente quer chegar? E como que a gente vai fazer para chegar até lá? Essa é a dose do otimismo ou do pessimismo. Eu acho que a gente não tem como voltar para trás. Temos que ser otimistas, temos que trabalhar, não podemos negar a realidade, vamos avançar. Gente, antes de abrir para a segunda rodada de perguntas, só para avisar que está passando uma ata aí, Guilherme está aqui cuidando disso. A gente vai fazer um sorteio de 2 livros que os jovens escreveram, foi a iniciativa do Observatório, vou fazer esse sorteio no final. Então, vocês coloquem o nome, por favor, enfim, no final a gente resolve isso. Por favor. Laila, teve pergunta? Tem mais uma, e a gente tem mais uns 15 minutinhos, então vou pedir para ser breve todo mundo na fala. Bom dia, meu nome é Diógenes Laestes, eu sou estudante de mestrado na Universidade de São Paulo, onde também fui bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo. Hoje eu estou finalizando o mestrado também, senti a necessidade de ter um pouco daquele conhecimento que você adquire com a empresa, porque hoje, afinal, não adianta você sair da academia, como eu tenho vários amigos aí que estudam 10 anos, saem do trabalho e saem da academia e basicamente não tem trabalho para eles, ou seja, você vê que tem todo o tempo, a dedicação, o sofrimento incluído daquilo ali, e aqui no Brasil a gente não consegue absorver essa demanda. E acaba que você desestimula os outros jovens a seguir isso. E é uma coisa que eu sinto que eu também estou indo muito nisso agora. Então, eu queria dar tanto um overview da parte empresarial, que eu estou fazendo mais parte agora, e tanto da academia também. Vocês falaram muito de automação lá na empresa que eu trabalho. A gente também está trabalhando muito nessa parte de automação. Tem muitos trabalhos que a gente chama que é fritar pastel, que é trabalho que sei lá, todo momento uma tarefa repetitiva. E o que acontece? A gente está muito nessas tecnologias de chatbot, ou seja, Pareto, 80-20, tentando diminuir a quantidade de chamados, enfim. Só que a ideia disso é não
tirar o emprego de outra pessoa, mas sim otimizar o tempo daquele colaborador para que ele possa se especializar em outra forma e, assim, ter uma cultura inovadora na própria empresa. Mas, com relação ao fato de que a automação também tira empregos, será que sim? Eu vi muito exemplo, acho que no próprio Fórum do Rio, que citaram o exemplo da aviação, que antes, para você dirigir um Boeing, tinha 5, 7 pessoas dentro da cabine. Com a tecnologia hoje, você precisa de 3. Só que, ao passo que isso acontece, a gente também exige uma demanda nova de pessoas especializadas, ou seja, essa roda sempre está girando, mas ela está sempre se adaptando e sempre precisando de gente nova. A minha pergunta seria como trabalhar os jovens de hoje e de amanhã de forma a capacitá-los, hoje tanto mentalmente, com o ensino e tudo mais, também um psicológico para ele entrar dentro da empresa, saber lidar com a pressão da mesma forma que se lida com ela na academia, de uma certa maneira diferente, mas que é uma coisa que está presente no dia a dia. E também como a gente pode reter os talentos na própria pesquisa brasileira, que a gente hoje tem programas incríveis de mestrado, doutorado, pós-graduação que competem a nível mundial aí, tanto para absorver para eles serem absorvidos tanto no mercado financeiro como também na os próprios ministérios e tudo mais dentro do próprio governo. E isso visto a crise que a gente vive nas faculdades hoje, que estão sendo praticamente sucateadas, estão vivendo à mercê aí de uma privatização, e a própria falta de capacitação também, e dos recursos aí de todo jovem. Bom, é isso. Obrigado. Rapidinho, Laila, bora alternar, porque aí você faz a pergunta, depois o pessoal faz em bloco aqui e a gente responde tudo. Tudo bem. Foi para a mesa, a pessoa não se identificou. Quais seriam as possíveis soluções para resolver o problema de implementação da tecnologia no Brasil para a educação básica, sendo ela nas capitais e também em regiões que não têm acesso à internet, como na Amazônia, tendo em vista que o investimento governamental nessa área está diminuindo a cada dia? Fora essa pergunta, tem outra. A internet pode ser uma solução para muita coisa existente no mundo. Como exemplo, teve a automação de muitos cargos com a ajuda de inteligência artificial, e entre outras. Só que vale lembrar que a internet, tecnologia, é desenvolvida por seres humanos. Então, pode aparecer erros graves que podem gerar problemas inimagináveis, como um fato histórico em que quase houve uma por erro da mesma. Então, como nós podemos nos prevenir disso, tendo em vista que, em nosso país, há uma grande... demorará na formação de profissionais? Bom dia, muito obrigado pelas considerações de vocês. Meu nome é Guilherme, sou jornalista, sou mestrando em Tecnologia e Sociedade, também faço parte do Observatório da Juventude. Eu queria pegar um ponto que o Andrei falou bem no início da fala dele sobre o movimento ludista, e é interessante que, já nos anos 60, o Thompson, que é um historiador inglês, colocava que o movimento ludista não era um movimento de operários contra as máquinas, contra a modernização, mas contra a imposição vertical de uma transformação. E acho que a gente vive, de certa forma, um pouco isso, e eu queria trazer isso para falar sobre as condições de trabalho, né? A gente fala muito de capacitação e de criação de postos e tal, mas nós vivemos uma geração, a minha geração, uma geração de pessoas extremamente ansiosas, e as questões de saúde mental com relação ao trabalho são muito importantes. Eu queria que vocês falassem, talvez, rapidamente sobre isso, principalmente o Andrei, mas também os outros convidados. E um ponto também que está ligado a isso, uma discussão sobre direitos trabalhistas, né? A gente passou por uma reforma trabalhista no passado que precarizou vários direitos em relação, principalmente a pessoas que têm menor qualificação formal, e aí entender como vocês enxergam o papel dos direitos trabalhistas nesse cenário de transformação, nesse momento de transformação, e de que forma a gente precisa ou não garantir direitos clássicos ou criar outros. Como é que vocês enxergam isso? Obrigado. Bom dia, eu sou Ellison Jones, sou de Salvador, Bahia, sou presidente do Observatório da Juventude. Bom, é mais uma reflexão do que uma pergunta, que eu queria a opinião de vocês sobre isso. Eu tenho uma visão de futuro do trabalho em que algumas profissões serão extintas, algumas passarão a ser relacionadas com a internet e tecnologia, e outras novas também relacionadas com a internet e tecnologia irão surgir. E, pegando de outro lado, nós temos um gap enorme quando nós temos pouco mais da metade da população brasileira, especificamente, que está conectada na internet. Nós temos uma quantidade enorme da população que tem pouco poder aquisitivo para tecnologia básica, para ter um computador, para estudar, para ter um celular.
nós temos crianças de classe alta que têm aulas de programação desde pequena, e temos crianças de periferia em que o máximo que elas têm é o celular da mãe, do pai, que usa para assistir um vídeo no YouTube, para acessar o Facebook, sei lá, uma vez por dia, ou até, enfim, com um tempo maior do que isso. Como a gente vai fazer para equiparar essas diversas realidades que tem? Porque nós temos a galera da periferia, de zona rural, das zonas mais remotas, que não tem um acesso à tecnologia básica e está totalmente fora desse cenário que a gente está discutindo aqui, do futuro do trabalho, com a relação da tecnologia influenciando diretamente nessa realidade. Então, o que é que vocês veem de perspectiva a respeito do futuro do trabalho, principalmente levando em consideração esse gap que existe de conectividade, de economia, de acesso à tecnologia para essa geração que está entrando agora, que está crescendo agora, que está começando a ter acesso a essas tecnologias agora e que serão diretamente impactadas com tudo de mudança que vem acontecendo durante todo esse período, desde o surgimento da internet. Bom dia, meu nome é Antônio, eu sou formado em Sistemas de Informação, sou graduando da Universidade Federal de Goiás em Ciências Sociais e Políticas Públicas e estou fazendo um trabalho a respeito das tecnologias dentro das escolas públicas de Goiânia. E pouco se vê nessa área. Temos na cidade de Goiânia 54 escolas de ensino médio. E dessas 54 escolas, apenas uma realmente está ligada à tecnologia e, mesmo assim, de forma bem pequena, onde um grupo de alunos participou de um projeto e ganhou, a escola entrou em evidência por causa disso. Mas não significa que a escola esteja preparada tecnologicamente. Estamos dentro de um decênio, que é 2014 até 2024. De acordo com o BNCC, pode-se dizer que está tudo perfeito, mas não está. Não está porque essa não é a realidade. E estamos numa capital. Então, como resolver e dizer que 65% das crianças elas vão estar capacitadas daqui a 15, 20, 30 anos para que hoje já deveria estar, né? Como que a gente pode sair dessa realidade cruel, né? Porque o emprego ele está se extinguindo e precisamos de novos empregos. E esses novos empregos virão a partir das novas formações dentro da tecnologia. E como colocar isso dentro da realidade de uma cidade de pessoas, de crianças, de adolescentes que estão no ensino público, que estão fora, que estão à mercê de uma escola tipo marista dentro da nossa cidade aqui, escolas capacitadas tecnologicamente ou não. Temos até dentro da cidade aqui escolas que cobram R$2.000 por mensalidade, mas que estão fora tecnologicamente. Não sei por quê, qual o motivo. O nome da escola é Olimpo. Mas, bom, isso é outra parte. Mas dentro da nossa rede, dentro da rede de ensino, como trabalhar isso? As estruturas não existem, né? Existem os projetos, Proinfo e outros projetos, mas esses projetos não chegam de forma estruturada dentro das escolas. Como que isso vai permear e trazer condições dos alunos crescerem e se tornarem cidadãos tecnologicamente ativos? Participei ontem de uma palestra onde falava da formação de professores, mas só a formação de professores não é suficiente. É necessário estrutura física, tecnológica. É preciso que haja engajamento conjunto de tudo isso. Eu não consigo achar e fico até dentro da distopia e da utopia e fico dentro de uma descrença total a respeito do nosso futuro, quanto às nossas crianças. Vamos ter pessoas aí que estarão totalmente alheias daqui a 20, 30 anos do mercado de trabalho e eu não vejo solução alguma para isso. Obrigado. Só lembrando, nós já estamos estourados no nosso tempo e a gente tem um próximo às 11. Então, se vocês puderem ser bem breves na resposta e abrir para o diálogo fora dessa sala. Então, gente, além de reforçar isso, só queria encaminhar para que vocês já falassem como considerações finais.
Tá bom? Então, a gente teve perguntas, só para tentar lembrar, a gente teve perguntas sobre imposição vertical de tecnologia, né, o conflito entre vontade da técnica e vontade econômica. A gente teve perguntas sobre experiência empresarial, como é que se dá isso. A gente teve um grupo de perguntas que também se associam ao tema do acesso e exclusão digital, que acho que é um tema até que precisa ser destacado, né? A grande pergunta, acho que poderia ser resumida, é como é que a gente, por exemplo, vai permitir que crianças participem de cursos online se elas sequer acessam a internet? E isso é mais da metade da população brasileira, ou o acesso é precário, não o acesso que pode ficar vendo vídeo, esse tipo de coisa? Enfim. Tá ótimo. Modificar. Bom, eu vou... Quanto tempo? Breve é o quê? Breve, 2 minutos. 2 minutos? Tá bom. Obrigado, pessoal. Muito ricas as reflexões, as perguntas, até do início, o Lui, né, o Jorge, o Guilherme, o pessoal, o Ellison. Rapidamente, assim, eu queria pegar um ponto que eu acho que é interessante do Jorge, como absorver a academia, né? Mais uma vez, assim, cada vez mais eu acho que o tema do futuro do trabalho ele tem que estar focado, sobretudo, no ensino médio, porque as profissões já estão ficando extremamente obsoletas. Mais na academia, a questão da pesquisa de base, da pesquisa aplicada, ela é muito importante. Então, é uma preocupação, sim. Eu acho cada vez mais no Brasil, e eu sou um acadêmico talvez frustrado, ou se é que eu sou um talento perdido da academia, mas a gente trabalha muito pesquisa de base no Brasil. A academia brasileira está enclausurada na pesquisa de base. Precisa ter mais pesquisa aplicada. E não digo aplicada ao mercado. Na França, eu trabalhei com o pessoal de centro de pesquisa, que eles trabalhavam no setor público, mas era pesquisa aplicada a hospitais, a escolas. Mas a pesquisa ela tem que ser aplicada para a sociedade, para o contribuinte. Outro ponto, queria pegar aqui da questão da jornada da imposição vertical, do ludismo. Nada mais. A gente viu que ali você tem o controle, você tem o processo de produção e o processo de trabalho. E, de fato, você teve um inconformismo dos então artesãos que tinham que trabalhar e tinham uma imposição vertical, sim, que ele não controlava mais o processo de trabalho e não controlava nem o ritmo do trabalho. Mas foi uma mudança social que ocorreu, né? E, sem sombra de dúvidas, o trabalhador artesão ele perdeu a sua importância social, né? Não deixou de existir, mas perdeu a importância social. E o direito trabalhista foi importantíssimo, e ainda é importantíssimo. Para a gente, no caso da indústria, né, foi fundamental, eu mencionei aqui a CLT no tempo dela, a questão da jornada, a questão da insalubridade, a questão do descanso, a questão de você ter banheiro, ter ergonomia, ter segurança, enfim, é necessário, mas, mais uma vez, eu volto ao debate que eu tive com o Ministério do Trabalho. É importante que você, ao olhar para o trabalho escravo, né, para a erradicação do trabalho escravo, ao olhar para a proteção do trabalhador industrial, que a gente não mine o desenvolvimento do trabalhador da área do conhecimento. Eu acho que a gente não pode, e tem que pensar novos direitos, sim, né, na medida em que a sociedade avança, a transição. A gente vai ter, sim, que pensar como fazer uma transição mais suave possível. Enfim, o debate está aberto. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Vamos seguir aí no intervalo trocando ideias. Espero ter... Não deu para responder tudo, mas depois a gente continua. Obrigado. Das coisas que eu fui me lembrando aqui, por exemplo, eu não sou mais CLT desde 2006. Assim que surgiu o MEI, porque eu pagava, né, talão. Não sei se alguém chegou a pegar essa época, de você ir na prefeitura tirar uma nota fiscal, ou então tem um talãozinho. Então, assim que surgiu o MEI, para mim foi até melhor, porque eu pagava menos impostos. Só que o que aconteceu com as empresas atualmente? Então, essa questão do futuro do trabalho, eu, inclusive, eu tenho uma empresa que tem esse mote, né, uma empresa remota, de transformar todo mundo que é CLT para MEI, né? Diminuir esses custos trabalhistas e deixar a pessoa ter mais tempo de fazer as coisas que ela quer. Só que tem uma outra questão de enganação nisso, né? Eu não trabalho 8 horas por dia. Eu até escolho que dia eu vou trabalhar. Se eu estiver doente, eu não vou trabalhar, mas eu vou ter que compensar as minhas horas de trabalho, de qualquer forma, né? Até para conseguir lá o dinheirinho no final do mês, que sou eu quem faço.
Não só eu, como a realidade de milhões de brasileiros devem estar nesse mesmo passo, indo agora. Então, tem um outro grupo, né, que é essa galera que tem cheia de privilégios, conversando sobre doenças no trabalho, de terapeuta, de saúde, falando dessas coisas, da sobrecarga de tarefas, de que ele está sempre tendo que ser mais capacitado para poder conseguir, né, os trabalhos do conhecimento. Então, design thinking, Scrum, Agile, sei tudo isso. Eu tive que aprender para estar combatendo de igual para igual quem tinha mais privilégios do que eu. Mas aí eu volto aí aquela pergunta que o Ellison fez, né? E a outra parte da população que não vai ter acesso a isso, né? Então, como é que fica? E eu ouvi em algumas universidades, em algumas palestras que a gente já debateu isso, de que mas a gente vai sempre precisar de alguém para limpar o banheiro e apertar o parafuso, né? É bem triste ouvir esse tipo de coisa de acadêmicos e professores que não deveriam, né, estar falando esse tipo de coisa. Mas os Estados Unidos, por exemplo, eles têm um projeto, que, na verdade, é um cara nos Estados Unidos, chamado A Hora do Código, que foi até na época do Obama que ele lançou, não o Obama, mas eu esqueci o nome do rapaz agora, e ele é da área de ciência da computação, e eles estão tentando loucamente para que todo mundo nos Estados Unidos, desde criança, aprenda a programar, porque, para eles, essa que é a força-tarefa do futuro. Então, assim, você sai de um trabalho tradicional, né, de trabalhar 40 horas por semana, ganhar CLT, para essa galera de startup que você trabalha 100 horas. Isso é um caso real, tá? A galera que programou o saco do cavalo para um jogo passou 100 horas para deixar o saco do cavalo o mais real possível, porque eles achavam que a galera que estivesse jogando ia sentir essa diferença. Então, você tem essa galera nos Estados Unidos que trabalha esse tanto de horas, exausto, sem ver a família, sem comer, super doente, mas também tem essa galera que não tem 3G, que não tem internet, que pergunta, quando fala assim, Wi-Fi, acha que é uma pessoa que vai chegar. Quando é que chega essa pessoa? Então, tem várias realidades aí que a gente vai mostrando. Eu sou otimista, porque a gente come na favela, a gente come dificuldade no café da manhã, no almoço e no jantar. Nos próximos 4 anos, talvez a gente tenha que comer com a boca sangrando, a gente não sabe ainda, mas estamos aí, porque a gente não pode, a gente precisa sobreviver. A minha luta e a luta de todas as outras pessoas que estão junto comigo é que a gente não tenha mais que sobreviver, é que a gente viva só. Bom, primeiramente, eu queria chamar a atenção para o profissional multifacetado, né, que foi citado por algumas pessoas aqui, né? A gente está indo para uma era conceitual, como eu coloquei aqui, que o Daniel Pink fala, e que seria aquele cara que ele é médico, ele é pintor, ele também transforma um hobby numa profissão, ele monetiza esse hobby, ele, às vezes, também aluga o sofá para algumas pessoas e aí investe também em blockchain, por exemplo. Então, há essa previsão. Então, só para destacar que o profissional do futuro, tudo indica que ele é o cara da criatividade, ele é o cara da inteligência emocional, da intuição, desse lado direito do cérebro, que é muito interessante a gente focar. E eu acredito que os nossos jovens já são pessoas já desenvolvendo essas habilidades. Como preparar o jovem, né? Eu cito aqui apenas algumas ações, só para a gente ver que a gente falou muito do papel da política pública, né? Então, como eu falei, de incentivar aquela matéria do grupo STEM, de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, o pensamento computacional nas escolas. E falou-se muito aqui de infraestrutura. A estratégia digital ela não poderia deixar de fora o eixo da infraestrutura. Nós temos um país muito grande. Nós temos políticas públicas que há anos já implementam a expansão da infraestrutura para acesso à banda larga. Nós ainda não fizemos tudo, nós estamos a caminho disso. Uma das ações de curto prazo da estratégia é conectar 22 mil escolas.
Isso é suficiente? Nós estamos nesse processo. Por isso que o papel, inclusive a questão da inovação, o avanço da tecnologia, ela não se dá por conta do avanço tecnológico, ela se dá muito mais por uma questão de custo de oportunidade. Aquele cálculo entre quanto custa e a vantagem que aquilo vai gerar. Então, é lógico que o avanço tecnológico, por si só, ele não vai se dar de forma igual, ele tende a se dar de forma desigual. As empresas de TI, por exemplo, elas estão muito mais próximas desse avanço do que uma indústria de pastel no interior do Nordeste. Eu estou até, inclusive, citando o André Howen, que mencionou isso no ano passado aqui no FIB, numa mesa que nós organizamos sobre inteligência artificial. Então, a partir dessa ideia de que a evolução ela não se dá de forma igual, é que vem o papel da política pública, especialmente quando a gente fala de digitalização, a gente vê que todas as políticas públicas para a internet, as próprias leis, Marco Civil, a Lei de Proteção de Dados Pessoais vinculados ao mundo digital, elas têm dado exemplos da interação multi-stakeholder para a construção de leis e políticas públicas. E a estratégia ela se baseia muito nisso. É necessário ouvir todos os agentes, como eu disse, não apenas ouvir, mas integrar. E para que a gente não sabe o que virá no futuro, às vezes é difícil prever quais os desafios que nós teremos que lidar. Então, essa integração multissetorial, ela é importante, inclusive, para isso, para termos diagnósticos e, sobretudo, termos a construção de soluções conjuntas. Eu agradeço muito, aprendi muito com vocês, é um tema muito interessante e adorei também ouvir experiências como a do Yuri e da Geisa, me tocou bastante. Obrigada, gente. Bom, pessoal, vou usar esse meu minuto aqui para fazer uma enquete. Quem de vocês aí são da área jurídica? A maioria, né? Então, vou contar uma história rapidinho para vocês. Há poucas semanas, eu encontrei um amigo meu que é sócio de um grande escritório. Tá? Um escritório com mais de 150 advogados. E ele é um dos fundadores do escritório. A gente estava conversando e tal, e a carteira de clientes deles são de grandes litigantes. Ou seja, bancos, empresas de telefonia e tal. Então, ele tem lá grandes litigantes. E ele estava me contando para mim o seguinte: olha, eu não sei o que fazer, porque inventaram agora um sistema que é um escritório virtual. O maior competidor dele hoje não é o outro escritório concorrente de marca tradicional, que tem 150 advogados. O maior concorrente dele hoje é um sistema, é um software. Ele disse para mim. É um software que permite que bacharéis, que nem bacharéis recém-formados, possam acessar o sistema, fazer as petições de casa ou de qualquer outro lugar, e subir no sistema, o sistema já protocola no sistema eletrônico lá do tribunal, já dá andamento e tal, tal. Ele só precisa da presença física do advogado para poder fazer a audiência, quando tem audiência, que é um ato processual. Tá? Em relação aos outros atos processuais, o sistema faz tudo sozinho, e aí já tem os modelos, os templates, as minutas todas prontas, o copia e cola, que já foi automatizado também. E o custo disso para o cliente, que é o grande litigante, o custo disso é baixíssimo. E ele não consegue concorrer. Óbvio, porque ele tem um processo que é manual, um processo que é artesanal, que exige mão de obra, e o outro processo que é automatizado. E não há possibilidade de concorrência. Tá certo? E aí, uma das perguntas que vocês propuseram aqui foi: que tipo de ferramenta, né? Os desafios, na verdade, contra habilidades capacitadas, trabalhadores capacitados. Aí eu faço a pergunta: que tipo de ferramentas usar? Bom, depende. Você quer capacitar trabalhadores para usar ferramentas ou para desenvolver ferramentas? São duas perguntas completamente diferentes. Porque, se for para usar ferramentas, vai usar os sistemas aí que estão sendo desenvolvidos pelas Lawtechs, etc. e tal. Se for para desenvolver ferramentas, é outra abordagem, é outra história. Tá? A Geisa está aqui com o exemplo dela e a trajetória dela para inspirar todos vocês. Então, a partir dessa perspectiva, eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte: o número a mudança é tão grande que o número de postos novos de trabalho que serão criados, eles serão ínfimos em relação aos que serão extintos. Pegam os números de vagas de trabalho que serão criadas na Uber, serão infinitamente menores do que aquelas que serão extintas
em motoristas de táxi, e caminhão, e ônibus, etc., no mundo inteiro. Tá? Pegue um exemplo clássico de telefonia. Você sabe, eu olhei aqui, joguei no Google aqui. Você sabe quantos funcionários tem a Telefônica no Brasil? 34 mil, segundo o relatório deles aqui de 2016. Se você somar Telefônica, Claro, Vivo, TIM, Oi, etc., e tal, nós estamos falando mais de 100 mil funcionários seletistas, tá? Para operar o sistema de telecomunicações. Você sabe quantos funcionários, e vai atender o quê? 150 milhões de brasileiros. Você tem 100 mil funcionários para dar conta aí de 150 milhões de clientes. Você sabe quantos funcionários tem o WhatsApp no mundo inteiro? 300. E atende 1,5 bilhão de clientes. E é a maior operadora de voz, de telefonia. Tá certo? Então, veja a comparação. E eu estou querendo dizer com isso o seguinte, vocês que são da área jurídica, estudem, mas estudem com dedicação, com profundidade, teoria da regulação. Por quê? Porque uma das funções do Estado é regular a atividade econômica. E nós precisaremos de bons reguladores no futuro. Bons reguladores que tenham a visão de preservar e estimular a inovação, mas que tenham também a visão de preservar o interesse público. Nós temos que formar bons reguladores, porque esse será o desafio das próximas décadas. Conseguir chegar a modelos regulatórios que enderecem essas questões emergentes aí e cada vez mais relevantes que surgem com a economia da intermediação, com a digitalização, etc. e tal. Então, vocês que são da área jurídica, comecem a estudar com profundidade teoria da regulação, porque nós precisaremos de bons reguladores. Obrigado. Gente, então, para encerrar, eu já adianto, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que veio estar aqui na mesa. A gente agradece muito a colaboração, também quem participou, tanto presencial quanto online. Acho que as perguntas não só foram a contento, como elas estendem esse assunto nas múltiplas perspectivas que ele tem, né, e a importância dele para os próximos anos. E aí, como eu tinha dito, eu vou pedir então para Luana e Geisa escolherem um número, cada um número de uma lista que a gente tem de 1 a 23. Então, escolha um número aleatório, porque a gente faz esse sorteio e vê quem é o felizardo que vai levar um livro do Observatório. 21? Deixa eu ver aqui. 21. Miriam Wimmer. Ela está por aí? Ela participou. Está aí? Vou fazer multissetorialismo aqui. Então, multissetorialismo democrático. Quem assinou e não está, deve receber ou não? E aí? Sorteio outro. Não. Está sendo filmado. Pode dizer que foi culpa do moderador. 18. Gabriel Abreu de Souza. O pessoal fugiu, então. Vai outro, você vai conseguir. Heloísa Massaro. Ali, pronto, temos a nossa primeira felizada. E, Geisa, um número. 13. Gabriela Marinho. Pronto, aí fechou. Vocês, por favor, compareçam aqui à mesa para receber seus livros. Gente, obrigado mais uma vez. Agradecer o pessoal do apoio, CGI. Valeu, foi ótimo. E vamos para frente aí com esses contatos, essas redes.